da palavra do Senhor com os irmãos. Por favor, abra sua Bíblia inicialmente no livro de Gênesis. Nós vamos caminhar em 3 textos aqui. Vamos olhar detidamente 3 textos. Um em Gênesis, outro em João e outro em Efésios. Mas vamos começar em Gênesis. O tema desse mês, como já foi falado aqui, criados para a glória de Deus. Nós somos criados para a glória de Deus. Deus fez todas as coisas para o louvor da sua glória. Mas ao mesmo tempo, queridos, você e eu vivemos nesse mundo corrompido, esse mundo repleto de maldades, repleto de tristezas, repleto de frustrações, de coisas ruins. Como então essa criação que agora se encontra corrompida de forma tão evidente à luz dos nossos olhos pode dar glória a Deus? E aqui, irmãos, nós estamos falando das coisas mais graves e das coisas mais simples. Nós estamos falando da corrupção da criação, presente, por exemplo, em desastres naturais que matam milhares, centenas, dezenas de pessoas. Isso acontece recorrentemente ao nosso redor, não é verdade? Há poucos dias vivemos e testemunhamos aquele desastre lá no Rio Grande do Sul. Que tristeza, irmãos! Cidades inteiras, localidades inteiras devastadas pela força da água. O que é isso? O que é isso? É o efeito da corrupção da criação, que inicialmente foi feita de forma perfeita e que sempre deveria render honra e glória a Deus, mas agora nós vemos que essa criação está corrompida e por isso há os desastres naturais, doenças. Experimentamos tão recentemente a terrível pandemia do Covid-19, que coisa horrível, irmãos. Quantas pessoas nós perdemos, quanta tristeza ao nosso redor, qual foi o tamanho do impacto na nossa sociedade, aquela enfermidade, mas não só essa, tantas outras. Talvez nesse exato momento, enquanto você está aqui cultuando ao Senhor, você está lembrando de uma enfermidade terrível que assola, seja um ente querido seu, seja a sua própria vida. Doenças, fruto da criação corrompida por conta do pecado humano. Violência entre o homem e a natureza. O homem trata mal aquilo que recebeu do Senhor. Por sua vez também, a natureza parece revidar muitas vezes a nossa intervenção. Não é verdade? Irmãos, hoje eu passei uma agonia. Você pode achar uma banalidade, mas é algo que aflige o nosso coração. Porque eu não consegui chegar na hora do culto, mesmo tendo saído com uma boa antecedência, mas eu não consegui chegar na hora, porque eu consegui ficar 20 minutos quase ali no viaduto novo. Aí você fala, o que isso tem a ver com a criação corrompida, pastor? Tem tudo a ver. As nossas autoridades fazendo a obra ali, né? E aí você julgue como quiser a obra. Eles tiraram o asfalto. Aí o que acontece? A natureza manda o temporal, abre um monte de buraco, o carro não passa e a gente chega atrasado. Aí você fala, mas isso aí é banalidade, mas isso não deveria acontecer, não é verdade? Mas por que acontece? Porque há violência entre a natureza e o homem e a natureza, e o pior de tudo talvez seja a violência do homem contra si mesmo, homem contra o próprio homem. Nós nos atacamos, nós nos ofendemos, nós nos ferimos dia após dia. Basta você ligar o jornal e a gente vai ver como há desgraça sobre desgraça. Desgraças que caracterizam esse cenário de criminalidade e violência no qual nós vivemos, em especial aqui na nossa cidade. Mas também a violência legitimada pela força da lei, muitas vezes, ou pela aprovação das autoridades. Quanta opressão, quanta maldade, quanta morte, quanta desvalorização da vida. Como uma criação corrompida por todos esses fatores pode dar glória a um Deus que é santo, justo e bom? Pode glorificar e honrar o Criador, que não se mistura com toda essa iniquidade na qual a gente vive, entre a qual a gente caminha dia após dia.
Diante de todas essas coisas, como ainda é possível que a criação glorifique a Deus? Somos criados para a glória de Deus, será que é assim mesmo? Como ainda é possível que a criação glorifique a Deus? A resposta a essa pergunta é que o Deus Criador, que concede vida através da sua palavra, promove salvação. Preste atenção nessa frase. O Deus Criador, que concede vida através de sua palavra, ele promove salvação. Por isso hoje, nós não faremos aquilo que estamos acostumados a fazer nesse púlpito, que é a exposição detida, detalhada de uma porção da palavra de Deus. Mas a gente vai caminhar um pouco sobre a história da redenção. Vamos caminhar pela história bíblica. A Bíblia conta uma história, e nós devemos discernir como essa história se desenvolve. E baseado em alguns textos, nós vamos perceber, em 3 palavras, aquilo que responde àquela pergunta. Sim, a criação corrompida, ela haverá de dar glória a Deus, verdadeiramente. Por quê? Porque Deus cria, se revela e salva. As 3 palavras são criação, revelação e salvação. Gênesis 1 a 3, os 3 primeiros versos da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Lerei na Nova Almeida atualizada, todas as leituras serão feitas nessa versão, tá bom? NAA. Então, se o irmão da projeção puder acompanhar, é bom. Gênesis 1, de 1 a 3, primeira palavra, criação. Criação. Diz assim a santa palavra de Deus: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. Deus, obrigado pela tua santa palavra. Nos instrua nessa hora, Deus, precisamos do Senhor. Nos perdoa dos nossos muitos pecados. Sara, Deus, por favor, a nossa nação, a nossa cidade, a nossa família, a nossa igreja, a nossa vida. Somos pecadores e precisamos da tua graça. Agora, Deus, de forma especial, precisamos te ouvir. Ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra que traz vida, tua palavra que promove salvação, a palavra que um dia disse: haja luz, e houve luz. Ah, Deus, fala conosco, a despeito desse vaso de barro, a despeito desse que não tem a capacidade de discernir as tuas coisas, mas que o teu Santo Espírito fale comigo e através de mim, para que também fale com os meus irmãos, e quando eles saírem daqui, a tua palavra continue falando também através deles, e que nesse efeito multiplicador, o Senhor continue criando um povo especial para si, através da tua palavra. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Criação. 3 primeiros versos da Bíblia, todo mundo conhece, todo mundo já leu, todo mundo tem, alguns inclusive têm decorado, talvez você tenha decorado, pelo menos o primeiro verso eu sei que você tem: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós ouvimos, falamos, repetimos essas palavras frequentemente. Agora veja, vamos refletir junto nessas palavras. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, Deus simplesmente cria. A Escritura não se preocupa em argumentar, não se preocupa em explicar, não se preocupa em defender. A Bíblia simplesmente afirma: Deus cria. E antes disso, ela pressupõe: Deus é. Não há na Bíblia um conjunto de argumentos filosóficos para provar a existência de Deus. Não existe isso. Veja, existe
essa discussão na teologia, na filosofia, sem problema nenhum, mas na Bíblia não. A Bíblia simplesmente pressupõe a existência de Deus. E antes da própria existência de Deus, a Bíblia afirma que Ele próprio é. Não há debate na Escritura sobre a existência de Deus, nem sobre seu ato criador. Deus é o único capaz de criar do nada. Como costumamos falar e ver nos livros, a criação é criação ex nihilo. Deus cria do nada. Antes de Deus dizer para que as coisas que não eram viessem à existência, só havia o próprio Deus. Ele que sempre existiu, porque Ele próprio é. Só Ele é em si mesmo, e só Ele possui todo o poder, por isso só Ele pode criar do nada. Nós criamos também, mas sempre a partir de algo. A criatividade humana permite, por exemplo, manifestações artísticas como aquela que vimos agora há pouco aqui. O que é isso? Criação, mas não do nada. Criação a partir daquilo que já foi visto, a partir do material que já existe, a partir de outras experiências, a partir daquilo que se aprendeu, mas não do nada. Somente Deus cria do nada, porque somente Ele é em si mesmo, e somente Ele tem todo o poder. Se algo existe, portanto, e aqui estamos, existimos, aquele que está do seu lado também existe. Se ele está em dúvida, você dá um beliscão nele aí, que ele vai lembrar que ele existe, vai sentir uma dorzinha, não é? Se algo existe, é porque Deus é. Se algo existe, é porque Deus é. O universo existe por causa do decreto e do poder de Deus, que devemos, contudo, observar nesse texto, e também durante todo esse mês em que trabalharemos, criados para a glória de Deus. É como Deus trouxe à existência todas as coisas. Note as palavras do texto. Primeiro verso: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. O tempo começou pela ação criadora de Deus, que no princípio deu origem a todas as coisas. Ele tem poder para criar, mas isso exigiu também que ele tivesse a vontade de criar. Deus não apenas tem poder para criar e ele tem o seu poder movido por uma força fora dele, não. Somente Deus é soberano. Ele decretou a criação. Ele não apenas realizou a criação, ele decretou a criação. Pastor, está muito viajado isso daí. Não estou entendendo onde você quer chegar. Então vamos lá. Deus, Ele quis criar você. Personaliza isso, traz para você. Deus, Ele determinou que criaria você. E Deus efetivamente realizou isso, porque tudo aquilo que Ele decreta acontece. Isso quer dizer que o simples fato de existirmos é graça de Deus. Sabe quando a gente começa a reclamar da vida? Sabe quando a gente começa a pensar que está tudo ruim na nossa vida, que está tudo dando errado ao nosso redor? É a hora que a gente deve voltar ao primeiro verso da Bíblia e lembrar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Que Deus criou por ato de graça a mim e a você. Existir é melhor que o não existir. Ser é melhor do que o não ser. O simples fato de existirmos e vivermos, isso já é graça de Deus, e por isso devemos agradecer. Podemos julgar a vida como algo totalmente infeliz, podemos achar que tudo está dando errado, mas a vida é dom de Deus, a vida é presente de Deus. Ser é melhor do que não ser,
Vida é sempre melhor do que não vida. Sempre. O Deus Criador, Ele dá a vida. Por isso, a Ele pertence a vida e pertence todas as coisas. Somente a Ele. Ele deu a vida. Somente Ele tem o direito de tomar a vida. Por isso, o atentado contra a vida humana é o pior dos crimes. Estamos no meio, inclusive, no nosso país, de uma discussão no foro errado, no foro que não deveria discutir essas questões, acerca, mais uma vez, do holocausto chamado aborto, descriminalização do aborto. E o nome é esse, holocausto. Assassinato de multidões de bebês. O homem que insiste agir como Deus, tomar o lugar de Deus, reivindica para si o direito de ceifar a vida do não nascido. Muitos dizem assim: é melhor abortar, porque como vai ser a vida dessa criança? Melhor a vida do que a não vida. Toda vida é graça de Deus, e a sua também, com todas as suas perplexidades, com todos os seus problemas, com todas as suas crises. Deus te deu o dom da vida. Seja grato. Seja grato. E onde isso começou? Aqui. Antes de haver tempo, antes mesmo de haver mundo, Deus decretou você. Deus determinou você. Deus planejou a sua vida, a sua criação. Seja grato. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou a partir daquilo que não era, aquilo que é. E hoje eu e você somos, existimos, nos movemos nele, no Criador, aquele que criou e aquele que sustenta a sua criação. Perceba no verso 2, como isso se deu, como que o texto bíblico desenvolve essa verdade. Meus irmãos, por favor, entenda. Aqui nós estamos falando da verdade mais absoluta possível. Ah, pastor, mas isso aqui não tem uma linguagem científica. A linguagem científica produz teorias que são substituídas uma pela outra no decorrer do tempo. A palavra de Deus, ela não muda e ela não passa. Teorias sobre a origem do universo surgiram no decorrer do tempo de várias fontes diferentes. E essa afirmação continua sendo absolutamente verdadeira. Deus criou os céus e a terra. E não apenas isso. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que é isso? O que o texto está dizendo? Deus criou e o Espírito de Deus preparou. O relato da criação, ela nos apresenta a ação do Espírito como preparatória na ordenação do caos. Qual é o cenário? O caos. Qual é a cena aqui? Um abismo. E o Espírito de Deus que paira sobre o abismo. Difícil traduzir essa palavra na língua hebraica, essa palavra da língua hebraica que aqui está pairava. O Espírito de Deus se movia. É difícil traduzir. É difícil compreender, inclusive, quais são as referências etimológicas aqui dessa palavra. No texto hebraico, a forma merahefet. Nessa ocasião aqui, nós temos algumas hipóteses. Alguns dizem que isso se confunde com a ação de um movimento trêmulo e constante sobre o abismo.
E para isso fazem referência ao uso da mesma raiz pelo profeta Jeremias. Mas também, se você comparar com outro uso dessa palavra no Antigo Testamento, escrito na língua hebraica, você vai encontrar também uso em Deuteronômio. E ali em Deuteronômio, a ideia é um sobrevoo de uma ave. Comparando com outras línguas semíticas antigas, esse pairar talvez possa inclusive ser interpretado como a ação da ave que choca um ovo. Todo mundo aqui já viu isso, né? A ave chocando o ovo, deixando o ovo quentinho ali, né? Que é isso? O Espírito de Deus agindo para trazer, para preparar aquele caos em direção à ordem que Deus haveria de estabelecer. A criação, que era muito boa, precisava ser preparada, e foi o Espírito que realizou essa preparação. Talvez, se essa visão da palavra estiver correta, como a ave que choca o seu ovo. Mas há também o verso 3, e a gente poderia naturalmente ler até o final do capítulo 1, chegando até o início do capítulo 2, esse primeiro cenário geral da criação, e depois, a partir do capítulo 2, o foco, o zoom na criação do homem e da mulher. Mas eu fico apenas com esse verso 3. Então Deus disse. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. É a palavra de Deus que trouxe à existência todas as coisas. Deus cria pelo poder da sua palavra. Aquilo que Deus diz aquilo que Deus diz é a verdade, corresponde diretamente à verdade. A palavra de Deus trouxe à existência todas as coisas. Deus diz e acontece. Deus age e interpreta o que realiza. A palavra de Deus circunda o ato divino. Deus, ele faz coisas, sem dúvida. Deus, ele faz coisas na sua vida, com certeza. Deus, ele realiza atos entre a sua igreja e o seu povo, não resta a menor dúvida. Mas nós devemos nos lembrar que o próprio Deus que ordena, após realizar, ele julga e interpreta aquilo que realizou. A palavra de Deus circunda o ato divino. Um bom exemplo para isso é o texto que nós encontramos narrado alguns capítulos para frente aqui no Gênesis, o relato do dilúvio. É um texto também muito conhecido, começando ali do capítulo 6 e avançando aí os capítulos até o capítulo 9 de Gênesis. Passagem muito conhecida. Veja, alguns dizem assim: ok, o dilúvio verdadeiramente aconteceu, o fato histórico está narrado na Bíblia, eu creio na Bíblia. Mas talvez você não saiba que o dilúvio, ele está narrado em relatos de algumas dezenas de outras culturas espalhadas em vários lugares do mundo. Existe a tradição do dilúvio, de uma inundação de dimensões universais, em vários outros textos da antiguidade. Aí você fala: e aí, pastor? Como explicar isso? Bom, você tem dois caminhos para explicar: o caminho do crítico e o caminho do crente. O caminho do crítico é o seguinte: era uma lenda, alguém um dia escreveu essa lenda, a lenda foi se espalhando, todo mundo gostava da lenda, então uma inundação local, tipo essa do Rio Grande do Sul, se transformou pelo efeito da tradição e das lendas daquela sociedade primitiva, em algo que alcançou várias sociedades, e cada uma fez a sua releitura, a sua interpretação. Essa é a leitura do crítico. A leitura do crente é outra. O negócio é tão verdadeiro
que muitas outras manifestações surgiram para comprovar que aquilo que a Bíblia diz é verdade. Contudo, somente a palavra de Deus contém a interpretação correta do ato de Deus no dilúvio. Deus, então, ele disse, vai acontecer, tudo vai inundar, vai ser uma desgraça só, vai todo mundo morrer. Deus disse. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que Deus disse. As águas subiram, as pessoas morreram, Noé e sua família foram salvos. Mas depois, consideravelmente bastante tempo depois, Deus levantou um homem chamado Moisés, que escreveu essas palavras de forma impecável, que representam exatamente a interpretação de Deus acerca daquele fato real que aconteceu. Essa é a leitura crente. Deus, ele fala, ele age e ele interpreta com a sua palavra a sua ação. Pastor, por que isso é importante? Deus cria através da sua palavra, meu irmão. Quando trabalhamos todos esses aspectos doutrinários, que talvez você fale assim, isso aí não tem muito a ver com a minha vida, eu quero te dizer, isso tem tudo a ver com a sua vida, porque Deus, ele cria através da sua palavra. Deus criou todas as coisas e nós lemos aqui no texto da divisa, ele disse que era muito bom, perfeito, lindo. Mas hoje nós não vemos as coisas assim. Hoje não é mais tudo perfeito e lindo, pelo contrário, é tanta feiura e maldade que há no mundo. Como responder a isso? A realidade é que quando você vai ao capítulo 3, você encontra um homem que cai em pecado, que se volta contra Deus, e que por isso, sendo ele o próprio representante de Deus na ordem da criação, ele desfigura toda a criação que Deus antes tinha dito que era muito bom. Eu e você estragamos a criação. O problema do mundo sou eu. Se você ainda não realizou isso, meu irmão, por favor, compreenda agora. O problema do mundo somos nós. Nós somos a origem da maldade, e em Adão todos nós pecamos. Quando Adão pecou, toda a raça estava ali pecando contra ele. Nós voltamos nossas costas contra Deus. Nós escolhemos nos tornar inimigos de Deus. O homem que havia sido criado moralmente bom, escolheu o mal. É isso que nós lemos aqui no Gênesis 3, mas Deus, com a sua palavra, não nos deixa sem solução. Mesmo depois que o pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, em nós, em cada um de nós, é justamente a palavra de Deus que traz esperança. Quando em Gênesis 3,15, Deus diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus cria pela sua palavra. Deus diz: haja luz, e a luz simplesmente vem à existência. Deus diz: haja, e as coisas acontecem. Deus determina, e tudo aquilo que Deus determina é exatamente aquilo que Ele ordena que seja. Queridos, aceitar isso, receber isso, admitir isso é um grande desafio. Intelectualmente, talvez você possa afirmar: eu creio num Deus Criador. Você pode repetir os artigos de fé: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você pode até mesmo argumentar, fazer apologética em prol do criacionismo. Mas admitir o efeito disso na vida prática é muito desafiador. Envolve uma vida de constante e perfeita gratidão.
envolve uma vida de reconhecimento de que tudo devemos a Deus, envolve uma vida de submissão à autoridade da palavra que faz além do que simplesmente legislar. Tem gente que acha que a Bíblia é feita de lei. A palavra de Deus vai além de legislar. A palavra de Deus faz acontecer. O legislador, ele diz o que você deve fazer. Deus, ele simplesmente faz acontecer. Não há um fio de cabelo da sua cabeça que caia sem o controle de Deus. A palavra de Deus, ela cria vida. Ela cria vida. Deus é o criador da vida. Por isso, mesmo depois de nós nos voltarmos contra Ele, pelo poder da mesma palavra que trouxe à existência aquilo que não era, Ele diz: eu prometo para vocês um caminho de salvação. Este, o filho da mulher, te ferirá a cabeça, serpente, enquanto ela somente conseguirá lhe ferir o calcanhar. A palavra de Deus que garante um futuro para a humanidade que rejeitou tudo aquilo que era bom e que Deus lhe entregou por graça. Criação. A palavra de Deus cria, traz à existência aquilo que não era, levanta o morto. Essa é a palavra de Deus. Avance comigo, por favor, até João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, também outro texto muito conhecido, e leremos igualmente, na verdade não 3, 4, os 4 primeiros versos. João 1, de 1 a 4. Diz assim o Evangelho: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Queridos, numa primeira leitura já é possível identificar os paralelos entre o texto de Gênesis 1 e o texto de João 1. O que nós temos ali em Gênesis? Ainda que a partir de uma concepção acerca de Deus, um tanto quanto limitada, Moisés não tinha o conhecimento do mistério da Trindade. Ele não tinha esse estágio da revelação ainda diante dele. Mas ainda assim, as palavras escolhidas pelo próprio Espírito Santo de Deus, para que Moisés registrasse e escrevesse ali no seu livro, nos dão indícios, nos dão caminhos. Perceba quem é o Verbo. E me permitam, irmãos, aqui talvez será até um tanto quanto repetitivo com aquilo que o pastor falou hoje de manhã, e a gente não combinou, mas as duas mensagens estão na mesma direção, ainda que com textos diferentes e com estruturas diferentes. Deus cria por meio da sua palavra. Se você veio hoje pela manhã e agora voltou à noite, é porque Deus tem algo a te falar acerca da criação de Deus através da sua palavra. Verso 1, conhecido de todos nós também. No princípio era a palavra, o Logos. E a palavra, o verbo, o Logos, estava com Deus. E o verbo era Deus. 3 partes em um texto. Note que cada uma dessas 3 partes tem algo muito precioso a falar acerca de quem Jesus é. Primeiramente, a gente precisa observar algo que, às vezes, de tanto repetir o texto bíblico, a gente vai deixando para lá, não é? Verbo, verbo e verbo. Ou, em outra versão, palavra, palavra, palavra. 3 vezes em um versículozinho pequenininho, não é? 3 vezes. Se aparece 3 vezes é porque esse negócio é importante.
Então vamos prestar atenção, não é? Vamos prestar atenção. Verbo ou palavra, tradução do grego logos. Logos significa, claro, palavra, no seu sentido mais amplo, mais básico, mas também tem um sentido de cunho filosófico, que é o elemento unificador de todas as coisas. Vários filósofos procuraram esse logos. Qual seria, então, o elemento que dá sentido a todas as coisas? E o que João está fazendo aqui? O que o pescador da Galileia, com a redação no grego mais pobre do Novo Testamento, está fazendo aqui na abertura do seu evangelho? Ele está dizendo para a gente assim: aquilo que vocês estão procurando aí, ó, eu sei muito bem quem é. É o Verbo de Deus, é Jesus Cristo. É aquele que eu vou apresentar a vocês através desse evangelho, desse livro. Jesus é o ponto de convergência de todas as coisas. Jesus é o ponto focal de todas as coisas. Devemos, então, buscar nele as respostas às nossas dúvidas. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Note, lá no princípio, Jesus estava, Jesus era, Jesus existia. Como começa João 1? No princípio. Como começa Gênesis 1? No princípio. Em Gênesis, no princípio, Deus criou através da sua palavra. Em João, no princípio, a palavra estava. Agora note a segunda parte. Não apenas João diz Jesus existia, porque ele sempre existiu, mas ele também diz assim: o Verbo estava com Deus. O Verbo estava com Deus significa que o Verbo e Deus são distintos. Note isso. Se você está com alguém, é porque você não é esse alguém. Quando eu digo assim, eu estou com a Josi, a minha esposa, eu e ela não somos a mesma pessoa. Percebeu isso? Notou isso? O Verbo era, o Verbo estava com Deus. E a terceira parte do verso 1, a parte mais maravilhosa, fecha com maestria esse primeiro verso. O Verbo era Deus. Não é como aqueles que tentam te vender aquela revistinha, que o Verbo era um Deus. Não é isso. Aqui a preocupação do autor bíblico é exatamente dizer o contrário do que aquela revistinha diz. A revistinha daquele pessoal que vende na praça ou que bate na sua porta diz que Jesus não é Deus. O que o texto da Escritura está dizendo é o contrário disso. O que o texto da Escritura está dizendo é: Jesus é Deus e sempre foi. Antes mesmo do princípio. Lá no princípio, ele já era. Lá no princípio, ele já era distinto do Pai. E lá no princípio, antes mesmo do princípio, ele sempre foi Deus. Perfeito Deus de perfeito Deus, luz de luz. Não criado, não feito, consubstancial com o Pai. Esse é o Cristo que nós professamos, da mesma natureza de Deus. Mas jamais houve época em que ele não era, porque Deus sempre é, Cristo também sempre é. Tendo feito essa introdução no verso 1, você deve perceber que a ênfase se torna exatamente a mesma de Gênesis. Ele estava no princípio com Deus,
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus sempre criou através da sua palavra, não apenas a ordem criada, mas Deus também cria um povo para si. Aquela palavra da promessa de Gênesis 3,15, ela é repetida durante todo o Antigo Testamento, e agora chega aquele que era a palavra. E aquele que era a palavra, aquele que é a expressão perfeita de Deus, esse mesmo traz à existência um povo separado para Deus, um povo redimido. Para gerar esse povo redimido, a palavra de Deus revela quem Deus é e o que Ele faz. Sim, Jesus vem para revelar Deus a nós. Se no primeiro momento a ênfase da palavra de Deus é a palavra criadora, agora é a palavra que revela Deus, a palavra que mostra quem Deus é, a palavra que nos apresenta a verdadeira essência de Deus. Na nossa linguagem, de forma pessoal, Deus se apresenta para mim e para você. Nós não descobrimos Deus, Deus é quem se manifesta a nós. A graça de Deus se manifestou criadora, mas a graça de Deus também se manifestou reveladora. Porque devido ao pecado, eu e você não conseguiríamos jamais ir até Deus, conhecer a Deus, testemunhar das coisas de Deus, absorver e receber os benefícios espirituais dados por Deus. Jamais poderíamos receber isso sozinhos, jamais poderíamos descobrir isso sozinhos, mas Deus vem até nós e Ele se revela a nós. A palavra de Deus revela quem Deus é e o que Ele faz. Por isso os profetas se levantavam no meio do povo e diziam: e eis que a palavra do Senhor veio, e assim diz o Senhor. E mesmo quando encontramos textos poéticos ou narrativos no Antigo Testamento, a autoridade do Espírito Santo está ali, de modo que aquela sabedoria que nos dá princípios para viver, que nos mostra o estilo de vida da aliança, são também inspirados por Deus e que também devem ser recebidos com a mesma autoridade. Assim diz o Senhor. Deus, Ele fala e continuará falando conosco através do ato revelatório que Ele mesmo promove. E como Ele faz isso? De forma pessoal e através de palavras. Deus, Ele se revela a pessoas de forma pessoal, de maneira que eu e você entendemos. E Deus se revela a nós através do sistema de comunicação que nós usamos, palavras. Palavras. Deus, Ele poderia ter escolhido várias formas, mas Ele escolheu nos dar um livro. Livro esse que aponta para a palavra encarnada, Jesus Cristo. Ele que é o centro da Escritura, Ele que é o assunto principal de toda a palavra de Deus. Acima de todas as coisas, é aquele quem veio revelar quem Deus é e o que Ele faz. O ponto alto da revelação é Cristo. Agora veja, o ponto alto da revelação, que é Cristo, é chamado de Palavra de Deus. Um dos nomes de Jesus é Palavra de Deus. Cristo é a palavra que legitima ainda mais a autoridade desta palavra. Porque se essa palavra fosse falsa, se essa palavra fosse mesclada de erro, ela não nos apontaria ao Cristo verdadeiro. Nós jamais encontraríamos salvação.
A mensagem do Evangelho exige uma escritura inerrante. Mas o centro da mensagem do Evangelho não é a escritura inerrante, é o próprio Cristo, assunto de todas as páginas da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Quem diz isso não sou apenas eu, não é apenas as inferências de João 1, mas o autor de Hebreus diz isso com todas as letras. Hebreus 1, de 1 a 3 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Perceba, início do texto, Deus falou, como Deus falou outrora, como Deus falou lá atrás, antes, Deus falou pelos profetas. A palavra de Deus revelada nos profetas não é inferior, não é menor, é simplesmente aquilo que Deus falou antes, e essa palavra que vai amadurecendo no decorrer da história da salvação, agora chega no Filho, porque nesses últimos dias Deus mais uma vez falou. Perceba que o autor de Hebreus não diz assim, Deus apareceu pelo Filho, não é isso que está escrito. Deus falou pelo profeta. Como Deus falou pelo profeta? O profeta pregou, o profeta escreveu. Não é verdade? E agora Deus falou pelo Filho. Como o Filho falou? Como Deus falou através do Filho? O Filho pregou, anunciou o reino de Deus, anunciou a mensagem do Evangelho, e isso foi registrado pelos seus agentes autorizados, os apóstolos. O processo é o mesmo. A mensagem simplesmente se amplia, ela amadurece, ela não melhora, mas ela cresce. Agora perceba, essa palavra encarnada de Deus, Cristo Jesus, o Filho de Deus, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser de Deus, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que efetuou a purificação dos pecados, aquele que subiu à presença de Deus e está glorificado na presença de Deus. Esse é através dele que Deus fez o universo. Voltando para Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi através da palavra que aquilo que não era veio à existência. Quem é essa palavra? Quem é essa palavra? Cristo Jesus, porque foi através dele, a palavra de Deus, que todas as coisas vieram a existir. Cristo, portanto, é a revelação suprema e mais elevada de Deus. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus revela quem Deus é. E ao revelar quem Deus é, essa palavra nos humilha. Essa palavra nos mostra também quem nós somos. Somos pecadores. Somos pecadores que merecem a justa ira de Deus. Somos pecadores que estão debaixo da justa condenação por causa dos nossos pecados. Sim, Deus nos criou, e tudo aquilo que Deus criou é bom, mas nós que fomos criados lá no Éden, de forma boa, perfeita, escolhemos em Adão, nosso representante, o mal e o pecado. Qual é a solução? A solução é aquela apresentada lá em Gênesis 3,15. Haveria de vir o filho da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. A solução é aquela
revelada pelos profetas e apóstolos, que abriram sua boca e disseram: assim diz o Senhor virá e punirá a iniquidade do meu povo. Mas sempre há uma esperança para o resto de Israel, sempre há uma esperança para o remanescente fiel, sempre há uma esperança para aquele que se coloca novamente debaixo da aliança, sempre há uma esperança para aquele que crê. E é exatamente sobre isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 1. Perceba que é só capítulo 1 hoje. E isso nos dá um indício, sabe, irmãos? Essa caminhada na história da salvação, ela é tão significativa que você tem alguns resumos na Bíblia disso. E para mim, um dos resumos mais belos é aquele contido em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Talvez seja até mesmo uma canção de louvor a Deus. Um texto muito completo no sentido de que ele apresenta como a Trindade Santa efetua a nossa redenção. Perceba que no verso 3 até o verso de número 5, nós temos a ação do Pai, culminando no louvor da sua glória no verso 6. O que o Pai faz? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como Ele nos abençoou? O que o Pai fez para nos abençoar? Verso 4. Antes da fundação do mundo. Veja que mais uma vez a gente está falando do início, do princípio. No princípio criou Deus, no princípio o verbo estava na criação, e antes mesmo desse princípio acontecer, Deus ele fez algo que está relacionado com o mistério da sua vontade, com a sua insondável sabedoria. Quem somos nós para questionar Deus? Nós só devemos agradecer, porque a sua graça é maravilhosa. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele quem? Em Cristo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. O Pai abençoa e escolhe. Pastor, como entender isso? Existem algumas maneiras de entender isso, que às vezes se torna uma briga desnecessária entre os cristãos. Aqui o objetivo não é que a gente arrume problema um com o outro. O objetivo desse texto aqui é que a gente exulte e glorifique a Deus, que nós que nada merecíamos, fomos escolhidos desde diante da fundação do mundo. Se nós somos salvos é somente porque Deus quis. Porque no que dependesse de nós, meus irmãos, o nosso destino seria o inferno de fogo, que é a única coisa que nós efetivamente merecemos. Ah, pastor, não sou tão ruim assim. É sim. E eu sou pior ainda que você. A única coisa que eu mereço é o inferno de fogo. Mas Deus quis me tirar de lá. E a sua sabedoria é tão grande, o seu poder é tão magnífico, que Ele fez isso antes mesmo de eu nascer, antes mesmo de todo mundo ser criado por Ele mesmo. Ele já tinha me olhado, Ele já tinha me visto, Ele já tinha te visto, para que eu me tornasse filho dEle, adotado, filho por escolha, não para minha felicidade, não para que eu fosse alguém que pudesse me gloriar diante das outras pessoas, não, mas somente para o louvor da sua graça. O Pai abençoa, o Pai escolhe, mas o Filho também age. Como o Filho age? Perceba, a partir do verso 7,
Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que o texto diz que Cristo faz na obra da salvação? Ele paga o preço do meu pecado, morrendo por mim na cruz do Calvário. Não apenas isso, ele manifesta o plano eterno de Deus, de separar para si um povo todo seu, o mistério da sua vontade, mas ele vai além. Ele reconcilia debaixo da sua autoridade todas as coisas. O mundo que foi criado para ser bom, agora será bom de novo. Essa é a nossa esperança. É para lá que a história está indo. E sabe por quê? Porque Cristo já reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Toda a autoridade lhe foi dada, tanto no céu quanto na terra. Toda a autoridade foi dada a Cristo. A gente tem um nomezinho bem curtinho para isso tudo: Reino de Deus. O cerne da mensagem de Jesus nos evangelhos. Ele vem para estabelecer seu reino. E o seu reino é eterno. Seu reino é perfeito. Seu reino é bom. E acima de tudo, o reino de Deus, a salvação que Cristo executa, ela promove a glória do próprio Deus. O evangelho exalta Deus. O evangelho não exalta o homem. Você não é o ponto fraco de Deus. Você não é o centro de Jesus. Se um dia você ouvir isso na internet, apaga, deleta da sua cabeça em nome de Jesus. Isso é mentira. O centro de Deus é a sua própria glória, e ainda bem, porque quando Deus é glorificado, nós somos satisfeitos. Quando Deus é glorificado, nós podemos experimentar uma alegria que o mundo jamais poderá oferecer, que os valores do mundo jamais poderão ofertar. Nós podemos experimentar algo perfeito. Por quê? Porque estamos conectados à fonte da vida. Lembra? A vida se manifestou em Cristo Jesus, e a vida era a luz dos homens. Cristo Jesus é aquele que faz com que nós nos reconectemos com a fonte da vida. Tudo aquilo que precisamos está nele. Agora veja que há também a obra da Trindade se completa no Espírito Santo. Verso 13. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O que o Espírito faz? O Espírito Santo de Deus, ele sela e ele garante. Ele sela o perdido para a salvação, e ele garante que a salvação um dia recebida jamais será perdida. Essa é a obra do Espírito Santo. Agora, rapidamente, perceba: o Pai que decreta bênção está presente no relato do Gênesis. É o Deus que criou todas as coisas por graça. Ele não precisava da gente, mas ele quis criar a gente. Ele decretou a criação por graça. Ele decretou a redenção e a bênção por graça. O caráter de Deus não muda na palavra que cria e na palavra que salva. O Filho de Deus, que é o meio pelo qual todas as coisas vêm à existência, é aquele que revela o plano eterno de Deus. E mais que isso, Ele mesmo vem e se torna um de nós para executar esse plano, a fim de trazer todas as coisas para debaixo da sua autoridade. A palavra de Deus, que sempre foi absolutamente autoritativa, ela se mostrou absurdamente evidente em Cristo Jesus.
quando Ele se tornou um de nós e viveu a nossa realidade, para estabelecer um reino que não é de acordo com os sistemas de poder desse mundo, mas um reino que vai muito além, o reino perfeito e completo de Deus. E o Espírito, que lá na criação ordenava o caos, é aquele que faz a obra no coração de cada um, e mais do que a obra que Ele faz no coração de cada um, Ele faz a obra no coração de todos nós, como comunidade. Ele nos guia como igreja. Esse é o Espírito de Deus. Meus irmãos queridos, como podemos glorificar a Deus num mundo caído? Alicerçados na palavra. A palavra de Deus que cria, a palavra de Deus que revela, que mostra quem Deus é. Deus não nos engana na Bíblia, irmãos. Deus só fala a verdade. A palavra que salva, a palavra que chama, a palavra que hoje mais uma vez diz: meu filho, eu morri na cruz por você, vem, tem um encontro comigo através da fé. A palavra que mais uma vez diz para você, crente cansado, talvez desanimado: eu tenho um plano para você. E um plano que vai muito além do que qualquer coisa que você possa conquistar aqui nessa terra. É um plano eterno. É um plano de vida debaixo desse reino perfeito de Cristo Jesus. Meus irmãos queridos, jamais nos esquecemos, não apenas nesse mês, nessa semana, mas em toda a nossa vida, que tudo quanto Deus tinha feito era muito bom. E Ele mesmo, pelo poder da sua palavra, está fazendo com que todas as coisas, mais uma vez, sejam reconhecidas como muito bom. Ele mesmo está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. Como devemos viver então? Viver na vida de Deus. Não viver com os nossos recursos, não viver com base naquilo que temos, que conquistamos, com que fazemos, mas viver exclusivamente com base na obra poderosa de Deus e nessa obra revelada na sua palavra. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus te sustente nessa semana e que você viva somente para a glória dele. Santo e bendito Deus, obrigado. Obrigado pela tua palavra. Obrigado a Deus porque aqui viemos para aprender um pouco mais e para verificar como a tua palavra maravilhosa nos ensina do início ao fim, como o Senhor mesmo conduz essa história para promover perfeita redenção. Ah, Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pela tua infinita misericórdia. Porque o Senhor mesmo, antes de haver criado o mundo, já havia olhado para nós. Obrigado, Deus, pelo teu infinito amor e graça. Deus, por favor, que a obra de salvação, ela se repita entre nós hoje. O Senhor conhece os corações aqui. E o meu pedido ao Senhor é que teu Espírito, que sela e garante, ele convença pessoas aqui hoje. O Senhor mesmo há de fazer a obra. O Senhor mesmo já está a realizar a tua obra. Então, Deus, por favor, que a palavra que cria, ela seja também uma palavra de revelação clara em corações que ainda não te conhecem hoje, para que a verdadeira salvação, ela possa mais uma vez acontecer. Fortalece aqueles que estão desanimados, Pai, por favor. Fortalece com o poder do teu Santo Espírito, para que possamos viver mais essa semana de acordo com a palavra que recebemos
e transbordando dessa palavra que recebemos na vida de outras pessoas. Obrigado, Deus, por esse encontro de louvor ao Senhor. Que o Senhor receba a nossa adoração. É a nossa oração e a fazemos em nome de Jesus. Amém.